iniciado o programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. Pessoal da Rede Gubef do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Pessoal da TVJ São Tomé das Letras. Meus ouvintes pela YouTube. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, falando de ufologia, de assuntos correlatos, né? É sempre uma alegria estar buscando alguma coisa diferente, alguma coisa interessante. E às vezes falar de coisas mais conhecidas ou de coisas menos conhecidas, de coisas que as pessoas pedem, de coisas que as pessoas acham interessantes ou de coisas que eu acho interessante, e a gente vai construindo uma série de assuntos. O assunto nunca acaba. Eu estou há 2 anos fazendo o programa, eu não acho fim, né, no assunto. Eu sempre procuro trazer um assunto diferente todo dia, sempre tem caso diferente, sempre tem alguma coisa de incomum para se falar, alguma coisa nova para se falar. A gente pensa que vai esgotar o assunto, eu falo assim, ai, meu Deus, o que eu vou falar na semana que vem? Sempre me ocorre alguma coisa, né? E eu vou falar de um assunto hoje meio batido, né? Eu acredito que é um assunto que é conhecido pela maioria das pessoas que gostam de ufologia, mas que para alguns jovens ou para algumas pessoas talvez seja novidade, e eu vou falar um pouco sobre isso, assim, informativamente, né? Que é o Experimento Filadélfia, né? Acho que a maioria das pessoas já ouviu falar do Experimento Filadélfia, quem está envolvido em ufologia. Se não tiver, é importante saber. Ele foi até publicado pela revista UFO. Ele foi escrito, o Charles Berlitz escreveu um livro de muito sucesso sobre ele, acho que inclusive tem em português, né? Foi feito um filme em 1984 sobre esse caso, né? E foi feito um filme novamente, e foi feito até um remake em 1993. Quer dizer, é uma coisa assim que é altamente comentada nos Estados Unidos, a ponto de que chega aqui no Brasil facilmente, né? É um assunto muito famoso e uma teoria de conspiração. Quer dizer, a gente considera uma teoria de conspiração quando não tem prova de que aconteceu, seria uma canalice do governo, né? Por isso que chama de teoria de conspiração. Teoria de conspiração, por definição, significa que um governo, principalmente o governo americano, fez algo, vamos dizer, eticamente condenável, sórdido, entendeu? E tipo edifício dulce, convênio com os ETs para fins, às vezes, não muito bons, né? Então, isso são teorias de conspiração, os Illuminati, etc. São coisas não provadas, mas são coisas aventadas. Algumas pessoas falam, às vezes, como se essas coisas fossem provadas, mas se ela é teoria de conspiração, ela é, por definição, não provada, né? Sabe, assim, existe, que nem aquela história do dossiê Lacerda, né? Que falou assim, mas o Olecá escreveu. Eu falei, o Olecá escreveu? Quem é o Olecá? Né? É um cara na Noruega, na Suécia, não sei o quê. Eu falei assim, tá bom, foi tentando localizar e tinha... e aí tinha o nome dele, que aquele era um pseudônimo utilizado por um sujeito na Suécia, que tinha mais de 100 pessoas com o mesmo nome, e ninguém reclamou a autoria daquilo. Então vamos falar um pouquinho sobre o Experimento Filadélfia. O que é o Experimento Filadélfia? O Experimento Filadélfia, o Albert Einstein, né, estava trabalhando com os americanos. Ele é um grande gênio, né? E sendo ele judeu, por conta do nazismo e tudo mais, sempre do lado dos americanos, né? E dando o máximo de si para avançar o lado americano. E ele considerado na época como adido da Marinha americana, né? Estava envolvido em
desenvolvimento de torpedos e mísseis. Mas acontece que o Albert Einstein era muito cientista para fazer torpedo e míssil, né? Quer dizer, ele era muito mais do que um simples engenheiro, né? Ou um engenheiro mecânico, alguma coisa assim, para simplesmente melhorar um míssil, né? E tinha teorias como a teoria do campo unificado, onde magnetismo e matéria e gravidade, né? Umas coisas que eu nunca entendia, as teorias da relatividade, campo unificado de Einstein. Se alguém entende, que me explique, né? O Lars Fonseca explica em alguns momentos, algumas outras pessoas explicam, mas eu nunca entendi muito bem o que é o campo unificado, né? Eu não sou físico, não entendo dessas coisas. Mas, assim, evidentemente que ele tinha alguns experimentos, né, de vanguarda, que muito além de desenvolver um míssil que fosse mais longe ou que acertasse mais em cheio na mosca. Isso era uma coisa para os cientistas comuns. Einstein era um Einstein. E aí fala-se que em 1943, em outubro de 43, né, mais precisamente no dia 28 de outubro de 43, o Dr. Franklin Reno, né, teria testado uma teoria de Einstein. E para fazer isso ele teria pego um barco, né, que é o USS Eldridge, 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 né, Eldridge, USS Eldridge, que teria sido usado para fazer um teste de invisibilidade. Só que invisibilidade, em termos militares, quando a gente fala o stealth, é invisível, né? Essa invisibilidade é invisibilidade para os radares, né? Quer dizer, invisibilidade magnética. A invisibilidade magnética você consegue por um processo de que a gente chama de degaussificação, né? Hoje em dia você coloca uma série de fios elétricos em volta dentro do aparelho e aí aquilo de alguma forma elimina o campo magnético. Não me pergunte como também como se faz isso. Só que, por exemplo, a proposta do Einstein, que era um aparelho muito mais complexo que esse, né? E o barco teria sido levado para Filadélfia, né? E aí ele teria sido colocado uma tripulação que não era a tripulação normal, porque, né? E de outros marujos e outro capitão e tudo mais, né? Para um experimento estranho. A gente sabe que, por exemplo, que nos testes nucleares dos Estados Unidos, o governo, né, alega-se que deixou alguns soldados perigosamente próximos da bomba atômica para ver que efeito de câncer ia dar e coisas desse tipo. Quer dizer, não é novidade o militar americano usar experimento com o ser humano. Soldados mesmo do próprio Marinha e Exército americano, né? Por isso que é considerado uma coisa assim inconfessável, né? Que não se poderia, o governo jamais poderia admitir que fez, né? Bom, o que acontece é que eles tinham lá um aparelho desenhado por Einstein, e aí ligaram o aparelho, um campo eletromagnético fortíssimo se formou, e nesse instante o barco começou a formar uma névoa eletromagnética verde ionizada, uma coisa verde-limão em volta do barco, que começou a ficar como que transparente, oculto, né? E os militares de alta patente estavam assistindo em outro barco, né? Numa distância segura, né? E ficaram assim fascinados.
existia uma urgência de fazer isso em 1943, porque os navios americanos levavam suprimentos e tudo mais para a Europa e tinham que fugir dos submarinos alemães nazistas. E os submarinos alemães nazistas, eles eram muito mais rápidos e muito mais eficazes que os barcos americanos, né? Então, assim, quando o radar do navio nazista, desculpa, do submarino nazista detectava o barco, era como um tubarão pegando um peixe, entendeu? Em um minuto, eles abatiam o barco americano. Então, assim, existia assim uma urgência, dezenas de barcos americanos foram afundados dessa forma, né? E praticamente, assim, mais era afundado do que chegava. E aí eles desenvolveram alguns destroyers, o USS Eldridge era um desses destroyers, mas eles queriam, assim, algo mais além, que era ainda transformar esse destroyer num destroyer invisível, né? Então, por exemplo, no momento que aquilo começou a ficar enevoado, depois aquilo começou a ficar, assim, formar um campo enevoado, e depois quando a névoa dissipou, o barco não estava mais lá. Então, os militares americanos de alta patente ficaram felicíssimos, né? Eles estavam pensando numa invisibilidade de radar, mas, né, aquilo foi alcançado, o que eles alcançaram foi muito além, né? Que era invisibilidade visual mesmo, né? A invisibilidade mesmo de fato, que os discos voadores que se alega que os discos voadores têm, né? Isso teria sido maravilhoso, estavam muito felizes e tudo mais. Mas assim, daqui a pouco, o barco foi revisto em outro porto, né? Quer dizer, na verdade o que tinha acontecido não era uma invisibilidade, era algo mais além, ele tinha se teleportado, né? Então foi o primeiro, se isso foi verdade, se o experimento de Filadélfia foi verdade, foi o primeiro teleporte da história. Entendeu? E depois ele desaparece no porto que ele estava e reaparece de novo em Filadélfia, né? Só que quando ele reaparece em Filadélfia, os militares que estavam assistindo estão super felizes, né? Eles acham que foi só uma invisibilidade. Mesmo que fosse um teleporte, também era interessante, né? Mais interessante ainda, talvez. Então eles sobem no barco, no Eldridge, para ver o que está acontecendo, e eles veem as coisas mais horripilantes que você possa imaginar, porque durante o processo do teleporte, que não foi feito devidamente, né? Alguns marujos se fundiram às partes metálicas do navio. Quer dizer, eles ficavam pela metade dentro do navio, dentro da lata do navio, né? A perna dentro do navio, a cabeça dentro do navio, agonizando. Um estava com a mão dentro da lata do navio, entendeu? Depois alguns outros, isso é o efeito mais horripilante que aconteceu. Depois aconteceu assim que alguns outros ficavam aparecendo e voltando, sumindo e voltando, sumindo e voltando, que eles chamaram de efeito freezing, efeito congelamento. E depois aconteceu outra coisa pavorosa, que foi que alguns estavam pegando fogo, simplesmente. Conforme o campo eletromagnético era muito forte, em alguns lugares o barco pegou fogo, e as pessoas junto. Os que voltaram, os que não tiveram nada disso, entendeu? Estavam nauseados, né? A parte que não pegou impacto tão assim, né? Mas estavam completamente enlouquecidos, né? Completamente insanos. Então esses caras, esses infelizes que foram usados nesse teste, né? Foram institucionalizados, quer dizer, foram levados para
para um hospital psiquiátrico, né? E nunca foram devolvidos. E a família não ficou sabendo, dizem, né? Então foram dados como soldados que morreram em combate lá na Alemanha, né? E não é nada disso. Na verdade, eles foram vítimas do experimento Filadélfia. Então essa é a versão que a gente tem do que aconteceu no experimento Filadélfia. O USS Eldridge foi usado antes e depois daquilo. Ele foi até vendido em 1996. A revista Playboy fez uma... A revista Playboy, que não tem nada a ver com nada, fez uma reportagem sobre o que seria o Eldridge, já com outro nome, lá na Grécia, que era o barco legendário, né? O barco assombrado, o barco famoso. E depois o barco, logo depois disso, teve uma festa de despedida. Nessa festa de despedida, os veteranos que participaram do Eldridge, que não tem nada a ver com aquele experimento, seriam, vamos dizer, os pracinhas do Eldridge, né? Que viveram, a gente chama de pracinhas, que soldados veteranos que voltaram da Segunda Guerra no Brasil. Nos Estados Unidos, os veteranos de guerra, né? Da Segunda Guerra, que foram no Eldridge e voltaram, e tudo bem, fizeram um adeus e deram risada da história do fenômeno do experimento Filadélfia. Falaram, o barco nunca esteve na Filadélfia, a gente somos os marujos desse barco, do começo ao fim, da montagem até o fim da guerra, não teve nenhuma história de experimento Filadélfia nenhum, e eles negam, né? Agora, no barco que estavam das pessoas que alegam que existiu o experimento Filadélfia, existia um cara chamado Carlos Miguel Allende, né? Esse Carlos Miguel Allende, ele foi a público e alegou que tinha visto a cena do teleporte, do desaparecimento, todos aqueles horrores, né? Porque todas as pessoas que viram aquela cena, né, que estavam no barco seguro, tiveram que fazer um voto de silêncio, né? E esse Carlos Miguel Allende teria quebrado o voto, né? E teria posto a boca no trombone e contado que viu aquilo e tal, né? E aí, por exemplo, ele tenta de várias formas levar a história dele a público, né? Então ele tinha um ufólogo chamado Morris Jessup, Morris, M-O-R-R-I-S, Jessup, J como em Jesus, E-S-S-U-P, Jessup, Morris Jessup, né? Que o Morris Jessup recebeu um livro todo de ufologia, mas todo cheio de notas, né? Parecia até com caligrafias diferentes, como se fosse feito por mais de uma pessoa. E o Morris Jessup fica intrigadíssimo, porque aquilo explica como é que os UFOs funcionavam, como é que os UFOs tinham invisibilidade. Era um livro misterioso que veio num envelope, entendeu? Cheio de anotações estranhíssimas. Era um livro de ufologia, mas com umas anotações diferentes. Aí o Morris Jessup, ele fica intrigadíssimo, né? E começa a se dedicar ao estudo do experimento Filadélfia. Só que ele chega na hora que ele vai revelar os fatos do experimento Filadélfia, né, para o mundo. Ele pega o carro dele, estaciona e se suicida. Ele se suicida. Ele é encontrado num estacionamento com aquela coisa de ligar o gás, né, o monóxido, e deixar o carro, a pessoa sufoca lá dentro do carro, né? Então ele teria se suicidado assim, né? Quer dizer, no momento de maior glória dele, que ele tinha conseguido descobrir uma coisa absolutamente inacreditável e ia bombar na mídia e tudo, ele se suicidou.
Quem quiser acredite, né? Bom, aí o Morris Jessup faleceu, a coisa ficou por isso mesmo, mas o mito em cima do Carlos Allende, começaram a procurar o Carlos Allende, só que o Carlos Allende sumiu no mundo, acho que ele foi chantageado e ninguém mais conseguiu. Aí até foi procurado por décadas, né? E até que nos anos 80, mais ou menos, nos anos 90, ele foi localizaram o pai do Carlos Allende, já velhíssimo, né? Numa cidade de interior, por um ufólogo que morava nessa mesma cidade, o Robert Gorman. Ele localiza onde morava o Carlos Allende, e que na verdade o Carlos Allende não chamava Carlos Allende, ele chamava Carl Allen. Ele era americaníssimo, quer dizer, o nome dele mexicano, latino, era um nome fictício, ele não chamava Carlos Allende, ele chamava Carl Allen, e ele não tinha assim, ele era um homem de um QI altíssimo, segundo um rapaz superdotado mentalmente, um gênio, né? Mas ao mesmo tempo ele não era. Você sabe que ser superdotado intelectualmente não significa ter sucesso na carreira ou vir a ter sucesso em. Depende, o sucesso profissional depende de outros instintos do que a inteligência, né? Aliás, a gente percebe muitas vezes que o sucesso profissional não tem nada a ver com mérito, né? Que a pessoa vira chefe e a gente não sabe nem como, né? Então, então assim, ele teve uma vida obscura, simples, embora fosse um gênio, e ele tinha realmente um costume. Depois ele descobre, o Robert descobre que o Carl Allen, ou Carlos Allende, tinha um costume engraçado na genialidade dele de comentar livros e colocar anúncios, comentários no rodapé dos livros, né? E que quando ele completava a obra dele, que era escrever, comentar um livro, ele mandava para algum intelectual da área, né? Ele tinha esse costume estranho, ele era uma pessoa meio... Às vezes as pessoas muito inteligentes, elas têm alguns distúrbios sociais, né? Dizem que o próprio Einstein, por exemplo, ele era meio antissocial, e a inteligência extrema não significa que a pessoa é meiga ou simpática. Então ele era muito fechado, esse Carl Allende, esse Carlos Allende, Carlos Miguel Allende, ou Carl Meredith Allen, é o nome que está escrito lá no nome de batismo dele real. E aí ele vai enviou esse livro para o Jessup, realmente, pro Morris Jessup, que foi ele, né? Porque surgiram vários impostores, como o Carlos Allende sumiu no mundo e milhares de repórteres e ufólogos saíram atrás, começou a surgir uma espécie de onda de pessoas dizendo que era o Carlos Allende, né? O verdadeiro. E não era, ninguém era o Carlos Allende verdadeiro. Tinham vários perfis fakes, mas quando o Robert Gorman descobre que... Isso está no documentário da History Channel, isso assim, é fácil de vocês comprovarem. Quando o Robert Gorman vai pega a caixa que o velhinho dá, o pai do Carl, né? O Carl já tinha morrido. O Carl morreu em 96, num asilo, entendeu? Morreu, na verdade, antes do próprio pai. O pai teve mais longevidade que ele, né? Ele morreu antes do pai. E ele tinha também um irmão que chamava Daniel, que estava lá na meia-idade agora, né? E estava já senhor, né? E depois, quando ele viu a caixa, né? Quando o Robert viu a caixa, ele viu que ele estava falando com o material, ele estava perante o material real do Carlos Allende. Porque tinha o número de identidade, tinha fotos do Carlos Allende, tinha os tais livros com a caligrafia que era a mesma, entendeu? Então tinha vários sinais de autenticidade, porque os outros que se diziam os Carlos Allende da vida, né?
Eles não sabiam direito a história, tinham várias falhas na explicação do Filadélfia, né? E o que aconteceu, e praticamente repetiu o que estava na mídia, né? Não tinham nada a adicionar, entendeu? Então é isso. O que eu acho que isso aconteceu? Eu acho que isso pode ter acontecido, sim. Né? Dando meu parecer pessoal sobre o Filadélfia, eu acredito que ele pode ter acontecido, sim, porque os extraterrestres têm a invisibilidade. Como eu já falei, as pessoas falam assim: ah, o UFO não aparece em cidade grande. Ele não aparece em cidade grande porque ele tem invisibilidade. É só desligar a invisibilidade, né, que o UFO aparece. Tanto é assim que os japoneses já estão desenvolvendo a invisibilidade, uma capa de invisibilidade, que é muito engraçada. Dizem que os druidas, né, os celtas tinham uma capa da invisibilidade. E os japoneses estão praticamente desenvolvendo essa tal dessa capa, que seria pegar filmar o que está atrás de você, né? E numa tela plana, né? Uma capa dura, né? Uma capa rígida. Nessa tela plana aparece o que está atrás de você. Então, se você cobrir sua cabeça, todo o seu corpo com aquela roupa, o que vai aparecer, por exemplo, de mim, você não vai ver a mim, você vai ver os móveis e os objetos que estão aqui atrás de mim. Então, você vai ver isso. Certo? É muito interessante essa ideia. É meramente um truque de filmagem, de espelhos, né? Não significa que realmente está desmaterializado. No caso do Filadélfia, o que houve foi um teleporte de fato, quer dizer, eles cruzaram dimensões e fizeram um salto dimensional, salto quântico, para uma outra dimensão. Então foi uma coisa muito mais grave do que o truque da invisibilidade, né? Teve até mágicos durante a Segunda Guerra Mundial que falaram para o governo americano, para os militares: ah, eu sei fazer invisibilidade. Teve uma série de charlatães que disseram isso, mas na verdade só muito recentemente é que a gente tem a tecnologia para fazer telas, né? Que isso não era possível nos anos 40, no plena Segunda Guerra Mundial, que uma tela que você vista, né? Ou que você coloque na frente de um barco e apareça o mar atrás, né? Até tem aquele filme O Predador, em que o predador se move. Só quando o predador se move é que você percebia que tinha alguma coisa ali, que dava uma certa falhada. Isso também acontece em ufologia. Às vezes, quando o UFO se mexe, você vê ele se mexer. Mas quando ele está paradinho, a invisibilidade está funcionando perfeitamente. Às vezes dá um delay, dá um atraso na câmera deles e você acaba não vendo. E você acaba vendo que uma coisa ali se mexeu. Você acaba vendo uma sombra se mexer. E você não viu, na verdade, o objeto claramente, mas você viu uma coisa se mexer. Já tive essa experiência. Tive a experiência do céu parecer que está trepidando como se fosse uma gelatina. Né? Que eu acredito que deve ser o tal do fenômeno da invisibilidade. Né? Quer dizer, se eu acredito no experimento de Filadélfia, muito provavelmente aconteceu sim. Que o governo americano não teria escrúpulo de fazer isso, eu não tenho a menor dúvida. Não se choquem quanto a isso. Governos matam mesmo, se for por uma boa causa, por uma experiência militar necessária, eles vão fundo. Não pense que, entendeu? Coitadinho do ratinho que nasceu peladinho, né? Não tem dúvida de que eles fariam o que eles achariam necessário para atingir um resultado, ainda mais num esforço de guerra. Tá ok, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, TVJ, São Tomé das Letras, ou Rede Cubef, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Um prazer falar com vocês todos e namastê.